Pai do Senhor, povo de Deus, aqui quem vos fala é o pastor Fernando Marinho. Estou passando para fazer um resumo da, a aula passada, que foi na quinta-feira. Então aqui tem a primeira parte da aula, que será dividido em algumas partes, por se trata do panorama bíblico. E é uma apostila extensa e um estudo extenso. E também não tem como a gente fazer tudo de uma só vez para levar menos tempo de curso. Então a gente faz o que? A gente vai trabalhando a apostila ponto a ponto para que você possa ter na íntegra um bom conteúdo, uma boa explicação e uma boa aula. Então, muita coisa eu já passei no grupo do WhatsApp deste curso, referente à Sala Teológica Academia da Bíblia. E aqui eu vou fazer um resumo referente ao que foi explicado, lido e discutido em sala de aula quinta-feira agora que passou, que foi ontem. Então vamos lá. Bíblia Sagrada é um livro composto por 66 livros. Então ela vem do termo bíblo, que significa pequena enciclopédia ou pequeno rolo, aonde contém 39 livros formando o Antigo Testamento e 27 livros formando o Novo Testamento. Testamento este que vem do grego diateque. Então, a Bíblia Sagrada ela foi cerca de 1.600 anos para poder ela ser feita e completa. Foram escolhidos escritores para poder traduzir, para poder ler, para poder montar toda a formulação da Bíblia Sagrada. Então, a Bíblia ela vai se dividir aqui em alguns pontos. O Antigo Testamento foi escrito originalmente em hebraico, em execução, pequenos trechos escritos em aramaico. Aramaico foi a língua de Israel que trouxe do seu exílio babilônico a também algumas palavras persas. Seus 39 livros são classificados em 4 grupos, conforme os assuntos que pertencem. Isso aqui está na página de número 3 da apostila que a gente está estudando. Então, esses 4 pontos são lei, história, poesia e profecia. Lei, história, poesia e profecia. A lei é formada pelos Pentateucos, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Ok? Então, é formado o Pentateuco com os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, escrito por Moisés, e também conhecida como a Torá. Torá, lei. E os livros Bereshit, Gênesis, Shemot, Êxodo, aí Vaikra, Devrahim e Bamidbar. Então, esses livros formam a Torá que nós conhecemos, que é também chamada de Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Ok? Os 5 primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés. Aqui a gente tem os históricos, que vão de Josué a Esté. São 12 livros. E também temos a poesia, que são 5 livros. Ele vai de Jó a Cantares de Salomão. E temos o 4º ponto, é a profecia, que ele começa em Isaías, vai até Malaquias e compõe mais 17 livros, fechando assim um total de 39 livros, equivalente ao Antigo Testamento. Amém, povo de Deus? Então, a criação, conhecemos como uma pergunta clássica: quem nasceu primeiro? Isso aqui é clássico porque muita gente já ouviu falar e muita gente também já ouviu pessoas falar dentro de escola bíblica dominical. Então, o que é que diz? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Então, vamos lá. Segundo a criação, quem nasce primeiro são, vamos dizer assim, né, a galinha, ou seja, as aves. Aonde a gente acha isso aí, irmão, pastor?
A gente vai achar isso aqui em Gênesis capítulo 1, versículo de número 20 ao versículo de número 23. É onde Deus faz a criação de pássaros e peixes, ok? Então, para quem acredita na Bíblia Sagrada e para quem tem ela como sua regra de fé, quem nasce primeiro é uma pergunta tão simples e tão brincalhona dentro de uma classe de escola bíblica de criança. Aí tá lá, os pássaros, ou seja, então se é pássaro, se é ave, a galinha está colocada no meio deles. Amém? Então, a criação ela divide em 6 dias. Gênesis capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 31. E aqui eu vou lhe dizer qual é a estrutura de divisão. Capítulo 1, verso 3 a 5, é o primeiro dia ele cria a luz. Capítulo 1, verso 6 a 8, é o segundo dia, ele vai criar a atmosfera, que é o espaço superior, e vai criar a água, que é o espaço inferior. No capítulo 1, no verso 9 a 13, é o terceiro dia, e ele está criando as plantas terrestres. E no versículo 14 a versículo 19, o Senhor está criando os luminares, aqueles que iriam ser o regente da noite e do dia, sol e lua. No versículo 20 a 23, ele está criando os peixes e pássaros, as aves. E no versículo 24 a 31, é o sexto dia, ele está criando os animais e vai criar o homem. Então, esse aqui é o primeiro ponto que foi abordado na aula anterior, que se passou agora quinta-feira. Ok, irmão? Vamos passar para o segundo ponto. Aqui na apostila, página de número 4, a gente vai ver também qual deve ser a atitude daqueles que estudam Gênesis. Parece que Gênesis não está preocupado com esse tipo de especulação que gostamos de fazer. Para o autor sagrado, importa fazer declaração a respeito de Deus. O autor quer mostrar que nós, seres humanos, vivemos em um universo que só pode ser compreendido por quem aceita a realidade de Deus. Talvez isso seja o suficiente. Ou seja, a gente vai estudar Gênesis e a gente vai compreender que Deus é o ser que foi o autor e o criador de tudo aquilo que hoje está nesse mundo, nesse globo terrestre que nós vivemos. E esse Deus a qual nós servimos é o mesmo que nos criou, que nos deu fôlego de vida, que nos abençoou com a graça infindável e também com uma misericórdia imerecida. Amém, povo de Deus? Então vamos lá e eu vou lhe informar os mandatos criacionais, que aí a gente divide em mandato espiritual, mandato social e mandato cultural. Aí aqui eu vou fazer um breve resumo para você entender o que é. O mandato espiritual é o relacionamento com o Criador. O mandato social é o relacionamento em família. E o mandato cultural é o relacionamento com a sociedade, e aqui eu falo do homem, para com Deus, para com a família, para com a sociedade. Então, nesse primeiro ponto, nesse primeiro momento da apostila de panorama bíblico, a gente abordou essas questões um tanto quanto básicas, para introduzir o que é a Bíblia Sagrada. Em alguns momentos, em alguns pontos, você vai ver que a Bíblia Sagrada ela tem 1099 capítulos, ela tem 37.173 versículos, ela está apta para ensinar, exortar e edificar e também consolar. Então a Bíblia Sagrada ela é a base para que eu e você vivemos uma vida com Cristo, debaixo da graça de Cristo, e também da inspiração de Deus para a nossa vida quando estamos falando e pregando a palavra de Deus. Então nosso Jesus, ele nos trouxe até esse mundo com o intuito de fazer discípulo, como diz a palavra do Senhor, mas para fazermos discípulo há uma necessidade de nós sermos obreiros aprovados na seara e na casa do Senhor. E como eu posso ser aprovado somente espiritualmente? Não, mas eu preciso ser aprovado dentro do manejo da palavra de Deus. Então, o contexto que a gente aprendeu hoje de bibliologia, pequeno livro,
ou pequeno rolo, perdão, ou pequena enciclopédia, composta por 66 livros, sendo eles divididos em 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Foram homens inspirados por Deus, soprado, o Espírito Santo veio, soprou no ouvido desses homens, e lá eles escreveram os textos bíblicos, que depois de um certo tempo e uns certos anos, textos esses que vieram ser descobertos e agora ser traduzidos e levados a público para que você pudesse conhecer quem é Jesus. Amém, povo de Deus? Então fica aqui o resumo dessa primeira parte do panorama bíblico que estamos iniciando a bibliologia. Amém, povo de Deus? Para ajudar o nosso conteúdo, você deixa o like, se inscreve no canal, aqui assim, ó, tem um botãozinho vermelho aí, você vai lá, se inscreve, deixa o like no botão de legal, ó, polegar para cima, ativa as notificações no sininho que está aí do lado do botão se inscrever, e aí você já está ajudando muito este canal a caminhar, a crescer e manter mais conteúdos como esse. Que Deus abençoe você, abençoe sua família, e você nos ajuda aí, coloca aí, espalha esse vídeo para a família, grupo de WhatsApp, Instagram, e ajuda essa obra a crescer. Quinta-feira que vem teremos a segunda parte do Panorama Bíblico, e eu acredito que no sábado estarei colocando mais um vídeo novo, referente agora à segunda parte do Panorama Bíblico, que vai ser feito na quinta-feira, às 7 horas da noite. Deus abençoe a todos e a paz do Senhor Jesus.